através do requerimento 264 de 2019, de autoria do senhor deputado Edivaldo Holanda, em comemoração ao Dia Estadual do Ministério Público. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Rodrigo Maia Rocha, Procurador-Geral do Estado, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça. Excelentíssimo senhor Procurador Marco Antônio Anchieta Guerreiro, Corregedor-Geral do Ministério Público em exercício. Excelentíssima senhora Juíza doutora Galiza, neste ato representando o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Marcelo Carvalho. Excelentíssimo senhor Alberto Pessoa Bastos, Defensor Público-Geral do Estado. Senhor Alexandre Valraven, secretário do TCU Maranhão e coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública. Excelentíssima senhora Procuradora Helena Riley, representando os membros aposentados do Ministério Público, também ex-deputada estadual. Senhor Gilberto Câmara França Júnior, vice-presidente da Associação do Ministério Público. Senhor Alex Murá, assessor especial para assuntos institucionais da OAB, neste ato representando o presidente da OAB, Tiago Dias. Senhora Tenente Coronel Dentista Enor Sawaia Loureiro, neste ato representando o Centro de Lançamento de Alcântara. Concedo agora a palavra ao senhor deputado Edivaldo Holanda, autor do requerimento de convocação desta sessão solene, que falará em nome do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, presidente desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado, neste ato representando o senhor governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça do Maranhão. Excelentíssimo senhor Procurador Marco Antônio Anchieta Guerreiro, Corregedor-Geral do Ministério Público do Maranhão. Excelentíssima senhora Juíza doutora Francisca Galiza, neste ato representando o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Marcelo Carvalho. Excelentíssimo senhor Alberto Pessoa Bastos, Defensor Público do Estado, Defensor Público Geral do Estado do Maranhão. Senhor Alexandre Valraven, secretário do TCU Maranhão e coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública. Excelentíssima senhora Procuradora doutora Helena Riley, representando os membros aposentados do Ministério Público. Senhor Gilberto Câmara França Júnior, vice-presidente da Associação do Ministério Público. Senhor Alex Murá, assessor especial para assuntos institucionais da OAB, neste ato representando o presidente da OAB, doutor Tiago Dias. Senhora Tenente Coronel Dentista Enor Sawaia Loureiro, neste ato representando o Centro de Lançamento de Alcântara. Senhores
e senhoras, tenho aqui em mãos o projeto encaminhado a esta casa pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Gonzaga, para que esta casa votasse, estabelecendo o dia 15 de maio como sendo o dia estadual do Ministério Público do Maranhão. E temos também a sanção desta lei, aprovada pela Assembleia, do excelentíssimo senhor governador em exercício, presidente desta casa, Otelino Neto. Antes, quero abraçar a deputada Helena Hilley, engrandecedora deste poder durante anos, com a sua voz, com a sua palavra, com a sua atuação brilhante, e que deixou saudades neste plenário. O Ministério Público nem é governo, nem é oposição. O Ministério Público é constitucional. É a Constituição em ação, em nome da sociedade, do interesse público, da defesa do regime, da eficácia e salvaguarda das instituições. Paulo Benevides, na sua obra Os Dois Ministérios Públicos do Brasil, o da Constituição e o do governo. Com a Revolução Francesa, o Ministério Público começa a se estruturar mais adequadamente enquanto instituição, ao conferir maiores garantias a seus integrantes. Formou-se lenta e progressivamente em resposta às exigências históricas, cumprindo uma longa trajetória no decorrer dos séculos. Entretanto, sua evolução mais clara deu-se, sobretudo, na segunda metade do século passado e do século presente. A Carta Política de 1946, que marcou o retorno do país ao regime democrático, marcou também a independência do Ministério Público enquanto instituição, dando a esta um título especial, sem inclusão, sob a dependência de nenhum dos poderes da República. Nasceu deste modo o que se pode chamar de independência da instituição, que foi mantida pelas constituições seguintes, patenteando um Ministério Público soberano no cumprimento legal do seu dever para com a sociedade e para com a justiça. Com a passagem da década de 70 para os anos 80, as necessidades sociais do país, que ressurgia após anos de arbitrariedade, e tudo aquilo que significou o período para o Ministério Público,
o que existia, apesar de todos os esforços e suas lutas, já não se mostrava apto a cumprir um papel social eficaz. Com o objetivo de criar uma consciência nacional e um novo Ministério Público, tem início uma longa cruzada pelo país de palestras, reuniões, debates, congressos, agitaram novas ideias e as tornaram reconhecidas. É nesse período que é organizada a Confederação Nacional do Ministério Público, entidade de classe de âmbito nacional, com o objetivo de aumentar o poder reivindicatório e preparar a instituição Ministério Público para a Assembleia Nacional Constituinte, cuja realização já se anunciava. Assim, em junho de 1985, foi realizado em São Paulo um Congresso Nacional que contou com a participação de mais de 1.000 promotores e procuradores de justiça de todo o Brasil. No ano seguinte, em 1986, é realizado na cidade de Curitiba o primeiro encontro nacional de presidentes de associações estaduais e procuradores gerais de justiça, quando é elaborada a Carta de Curitiba, documento histórico, síntese das propostas do Ministério Público brasileiro para a Assembleia Nacional Constituinte. A Carta de Curitiba foi recebida e discutida em longas madrugadas nas comissões e subcomissões, e foi dela que surgiram as maiores conquistas do Ministério Público dentro daquela Assembleia Nacional. Inclusive, os poderes que levaram a instituição a atuar com maior desenvoltura e independência na construção e na defesa de uma sociedade cada vez mais livre e mais democrática. Promotores e procuradores tiveram exarados na Constituição Cidadã, da qual tive o privilégio de participar, ampla perspectiva de uma atuação definitivamente livre de amarras e, sobretudo, soberana. Esta realidade pode ser facilmente comprovada. Basta estar atento às notícias. No dia a dia, vemos inúmeras ações civis públicas propostas pelos promotores de justiça que forçam o estabelecimento de políticas públicas implementadoras de direitos sociais. Suas ações forçam a intervenção do judiciário no campo das políticas públicas. Por outro lado, o Ministério Público, por seus agentes, tem se constituído em uma importante instância de solução de problemas. O que ocorre quando o promotor de justiça faz compromissos de ajustamento de condutas, fazendo com que o particular, o Estado ou o município cumpram a legislação sem que haja a ação do judiciário, cuja morosidade, muitas das vezes, compromete a causa. As promotorias comunitárias são um outro exemplo de atuação social da instituição e desafio dos dias atuais. A grande discussão que vem sendo cada vez mais popularizada diz respeito a qual é o papel do Estado frente ao cidadão. Neste debate, a sociedade pode ter uma certeza: o Ministério Público, fiscalizando o Executivo, cobrando o Legislativo,
e acionando o judiciário, estará ao lado da lei, dos ideais de justiça, da sociedade e especialmente dos menos favorecidos. Viva o dia 15 de maio, que é o dia do Ministério Público do Maranhão. Muito obrigado, um abraço a todos. Registro a presença em plenário, prestigiando esta sessão solene, dos deputados Roberto Costa, Antônio Pereira, Leonardo Sá, Iglesias Moisés, Marco Aurélio, César Pires, Felipe dos Pneus, Arnaldo Melo e Helena do Ailibe. Agora assistiremos a um vídeo institucional do Ministério Público. De maio de 1967 é um marco histórico para o Ministério Público do Maranhão. A Constituição maranhense criou de forma inédita o cargo de Procurador-Geral de Justiça como chefe do Ministério Público. Após 52 anos, nesta data foi aprovada pela Assembleia Legislativa a lei sancionada no mesmo dia pelo Executivo. A Constituição Federal de 1988 definiu ao Ministério Público a missão de guardião da ordem pública, do regime democrático e de promotor da cidadania. Nesta jornada, construímos uma história sólida, de credibilidade e respeito. Somos 324 membros e 1.893 servidores, trabalhando incansavelmente em todos os municípios do Maranhão em favor da sociedade. Somos a Casa da Cidadania. Somos o Ministério Público do Maranhão. Concedo agora a palavra ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho. Excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Excelentíssimo senhor deputado Edivaldo Holanda, autor do requerimento, em nome de Vossa Excelência, saúdo nossos ilustres, excelentíssimos senhores deputados, que prestigiam essa solenidade, deputado César Pires, Roberto Costa, Leonardo Sá, Antônio Pereira, doutor Iglesias, professor Marco Aurélio, Felipe dos Pneus, Arnaldo Melo e doutora Helena do Ailibe. Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Rocha Maia, Procurador-Geral do Estado, neste ato representando Sua Excelência o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor Procurador Marco Antônio Anchieta Guerreiro, Corregedor-Geral do Ministério Público em exercício. E em nome de Vossa Excelência, quero saudar e agradecer a presença do nosso Colégio de Procuradores, os senhores procuradores aqui presentes, doutora Iraci, doutora Selene Lacerda, doutora Regina Leite, doutor Paulo Saldanha, doutora Temes Carvalho, doutor Joaquim Lobato, doutora Sandra Ilofe, doutor Eduardo Daniel. Excelentíssima senhora juíza, doutora Francisca Galiza, neste ato representando Sua Excelência, o Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça, desembargador Marcelo Carvalho. Excelentíssimo senhor doutor Alberto Pessoa Bastos, Defensor Público-Geral do Estado, a quem agradeço pela honrosa presença. Excelentíssimo senhor doutor Alexandre Valhaver, secretário do Tribunal de Contas do TCU do Estado, e aqui no representante do Maranhão, e coordenador
do controle da gestão da rede de controle, meu parceiro e amigo. Excelentíssima senhora procuradora Helena Hille, nossa querida procuradora de justiça, que representa os nossos colegas aguerridos, aposentados, aqui presentes, vejo neste plenário, amigos de grandes caminhadas e muitas lutas no Ministério Público, João Raimundo Leitão, Almir Coelho, sobrinho, Celso Pinho, Clésio Muniz, Alda Caldeira, não sei se tem algum outro colega aqui presente. Senhor vice-presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão, Dr. Gilberto Câmara França Júnior, em seu nome cumprimento todos os colegas do Ministério Público aqui presente, integrantes da administração superior e membros da ativa, que peço desculpa para não nominá-los, para não cometer o equívoco da omissão de algum nome. Excelentíssimo senhor Alex Murar, assessor especial de assuntos institucionais da OAB, neste ato representando o presidente da OAB, doutor Tiago Dias. Muito obrigado pela sua presença. Senhora Tenente, Coronel, Dentista Enô Sawaia, neste ato representando o Centro de Lançamento de Alcântara. Também vejo neste recinto o deputado Wellington do Curso, a quem cumprimento. Senhoras e senhores, quero cumprimentar aqui também o nosso diretor da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Márcio Tadeu, diretor-geral do Tuemano, Dr. Marco Amorim, da CECINST, Dr. Leite, da CEPLAN, nosso secretário de Planejamento, Dr. Cabral, do CAOP, enfim, a todos, cumprimento nesse momento. Há 2 anos, realizou-se neste plenário, também por deliberação unânime da Casa do Povo, outra sessão solene, daquela feita para celebrar os 50 anos da vigência da Constituição Maranhense de 1967, que criou o cargo de Procurador-Geral de Justiça, marco da separação das funções da advocacia pública daquelas relativas à defesa da sociedade e da promoção da ação penal. A autonomia administrativa do Ministério Público foi uma conquista da sociedade para que sua missão constitucional pudesse ser desempenhada de forma independente, altiva e altaneira. A longa história da instituição para o atingir dessa conquista foi de progressiva busca de um modelo organizacional que permitisse uma identidade que aparelhasse o Ministério Público para a promoção da justiça e dos direitos humanos, bem assim para a repressão dos ilícitos. Hoje, retomamos a celebração da data de 15 de maio, agora por proposição do deputado estadual Edivaldo Holanda, comemorando a lei número 11.023, de 16 de maio último, que positivou o Dia Estadual do Ministério Público do Maranhão. A história tornou esta data uma demonstração de que avanços e retrocessos da democracia não se desenvolvem de forma linear. A Constituição Maranhense de 1967 foi efetivamente escrita por uma comissão de juristas de escola, desembargador Esmaragno Silva, Dr. José Antônio Almeida e Silva, Dr. Carlos Madeira e Vera Cruz Santana, o que a caracterizou de modo singular, sem, porém, deixar de representar para a instituição que estava se construindo como zeladora do Estado Democrático de Direito, nosso Ministério Público, um momento inaugural da sua autonomia institucional. Nesta data comemorativa, inicialmente firmada por resolução do Egrégio Colégio de Procuradores, por sugestão do Programa de Memória Institucional
na gestão do então Procurador de Justiça, Geral de Justiça, Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, nos faz refletir sobre a essência do que somos. Seria o Ministério Público, cada um dos promotores públicos, ainda sem as prerrogativas de seus cargos, que mais tarde os fortaleceriam como guerreiros da ordem jurídica e dos direitos da sociedade, e que, no entanto, não os impediam de se lançarem timoratos à sua missão, como fez Celso Magalhães no famoso julgamento da baronesa? Ou seria o Ministério Público, então, uma instituição caracterizada, a partir daquela data, por ter uma chefia própria, porém que ainda se submetia à livre nomeação e exoneração do governador, o que, contudo, não impedia que seus membros, repetidas vezes, confrontassem a vontade do Executivo quando em desacordo com os interesses da sociedade. A autonomia do Ministério Público não foi dada, foi duramente conquistada por embates fortes, graves e difíceis. Os homens e mulheres que forjaram esta conquista o fizeram passo a passo. Estou no Ministério Público há mais de 35 anos, nessa instituição em que ingressei na condição de servidor. Vi procuradores gerais que não eram de carreira entregarem-se com dedicação ao fortalecimento do Ministério Público. Acompanhei, quando no exercício interino das funções, a decana doutora Néa Belo de Sá, preparando o primeiro processo de escolha que levou em conta a possibilidade de formação de lista tríplice, o que redundou na escolha da nossa querida doutora Elimar Figueiredo de Almeida e Silva, em cuja gestão se organizou modernamente a carreira, tornando-a atrativa a toda uma geração de bacharéis em Direito que haviam acompanhado a construção da Constituição Cidadã de 88 e que se viram como veladores dessa ordem constitucional, além de lhes garantir a precursora desse novo Ministério Público, as bases para a edificação de instalações dignas para o funcionamento dos órgãos institucionais. E aqui faço um registro justificando a ausência de doutora Elimar, porque ela levou ontem uma queda, mandou uma mensagem, graças a Deus não teve nenhuma, mas teve que se internar, mas passa bem. Estava eu recentemente empossado na carreira ministerial, quando o primeiro promotor de justiça assumiu o cargo de Procurador-Geral de Justiça, o hoje desembargador Jamil Gedeon, cujo empenho pelo desenvolvimento estrutural e a modernização tecnológica do parquê ombreou-se com iniciativas como a instalação do primeiro Centro de Apoio Operacional Temático, no caso, o da Infância e Juventude, em atendimento à absoluta prioridade constitucionalmente determinada para esta área. Desde essa época, e com a contribuição dos procuradores gerais Silvamir Vivekananda Meirelles, Raimundo Nonato de Carvalho Filho e Francisco das Chagas Barro de Souza, este que também hoje justifico sua ausência por estar no Tribunal Pleno e que hoje, inclusive, é seu aniversário, a quem mesmo ausente, presto esta homenagem a este grande homem público. O Ministério Público passou a exercer suas elevadas atribuições de forma mais articulada, desenvolvendo programas como Conta na Mão, ou mesmo agindo em parceria com outras instituições de investigação e controle, como a CPI da pistolagem, ou ainda com a Polícia Civil, Perícia Criminal e a Polícia Federal, elucidando o complexo caso dos meninos emasculados do Maranhão, em resposta a um clamor internacional que exigia resolutiva atuação para a responsabilização devida e da necessária reparação dos danos individuais e sociais decorrentes, além de fazer nascer estratégias institucionais de melhor desenvolvimento da nossa missão constitucional, como o GECOC, hoje GAECO.
nos mandados dos Procuradores-Gerais de Justiça, doutora Fátima Travassos e doutora Regina Rocha, a instituição cresceu mais ainda em seus quadros e iniciou a ampliação de sua estrutura física para o devido atendimento de nossos usuários e de nosso corpo de servidores e membros, consolidando conquistas anteriores, como o planejamento estratégico. Cada um de seus antecessores chefiou uma instituição com as características do seu tempo e agiram todos eles para desenvolvê-la e aperfeiçoá-la em favor do melhor desempenho da nossa missão constitucional. Mas nenhuma dessas chefias institucionais atingiu suas metas sozinho. O dramaturgo alemão Bertolt Brecht, no poema Perguntas de um Operário que Lê, nos ajuda a buscar a resposta à indagação sobre qual é o elemento ôntico do Ministério Público. Pergunta o provocador Brecht: quem construiu a Tebas das 7 portas? Nos livros constam os nomes dos reis. Os reis arrastaram os blocos da pedra? As pedras da construção do nosso Ministério Público nós a arrastamos como operários da cidadania. Fomos nós, homens e mulheres, que servimos a esta sociedade, como procuradores, procuradoras, como promotores e promotoras de justiça, como técnicos, como analistas, como auxiliares, comissionados, terceirizados e estagiários. Fomos nós quem o erguemos e somos nós quem por ele zelamos. Mas não agimos sozinhos. Nenhum de nossos esforços seria válido se não tivéssemos agido movido pelo compromisso que defendemos da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Somente alcançamos nossa estatura como função essencial à justiça, por termos entendido que nossa única submissão deve ser ao cidadão, ao constituinte do todo o poder e legitimador de toda a autoridade. O Ministério Público, como função essencial à atividade estatal, de defesa da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, além da autolimitação, da autoridade pela dimensão dos direitos de todos e de qualquer cidadão, já existia como necessidade democrática desde antes da Procuradoria-Geral de Justiça. Com certeza, dentro do nosso processo civilizatório, permanecerá sendo uma instituição essencial. Cabe a nós, que hoje o operamos e o preparamos para atender às futuras gerações de cidadãos, fazer com que se atualize de acordo com as demandas postas em favor da transformação social, objetivo da nossa República. É a honrosa herança que recebemos dos que nos antecederam. Se hoje somos uma instituição pública de maior credibilidade, é somente pelo fato de que lavramos terra adrene, reparada com o suor e até mesmo com o sangue de todos que a semearam. Semearam o Ministério Público de hoje, gigantes como Elimar Figueiredo Almeida e Silva, Raimundo Leitão, que estará aqui presente, Néa Belo, Helena Hille, Raimundo Marques, Aderson Lago, José Bento Neves, já falecido, e tantos outros que vejo nesta mesa, neste auditório, mais uma vez presentes em momentos de elevada importância institucional como a de hoje. Se chegamos até aqui, é porque muito antes de nós, estas pessoas deram muito de si e dedicado toda a sua capacidade para a construção deste Ministério Público forte e respeitado. Se temos hoje uma casa firme, é porque a edificamos em pilares sólidos,
como muito bem sintetizou este caminhar a primeira mulher procuradora-geral do Brasil, doutora Elimar Figueiredo Almeida Silva. Abro aspas. Nem sempre foi assim. Custou a ser assim para chegar-se ao dia de hoje. Longo foi o caminho, áspera a jornada, ingente os sacrifícios. Fecho aspas. Nossa autonomia não subsiste em si mesma. Nossa autonomia, nas palavras do ministro Celso de Mello, lançada no Mandado de Segurança 21.239, abro aspas, persegue um só objetivo: conferir-lhe, em grau necessário, a possibilidade de livre atuação orgânica, administrativa e funcional, desvinculando-o no quadro dos poderes do Estado de qualquer posição de subordinação, especialmente em face dos poderes judiciário e executivo, para que bem possa exercer sua alta missão institucional de modo absolutamente incondicional à tutela da ordem jurídica, à defesa do regime democrático e à proteção dos interesses sociais individuais disponíveis. Ouvi atentamente, deputado Edivaldo Holanda, o pronunciamento de Vossa Excelência quando citou o grande constitucionalista Paulo Bonavides, onde, na sua maior lucidez, diz: o Ministério Público não é governo nem oposição. O Ministério Público não é direita e nem esquerda. O Ministério Público é a Constituição. Ou, como dizia Dr. José Bento Neves, no seu discurso de fundação, doutora Helena, em 1971, da nossa associação, o Ministério Público é comunidade em ação. Autonomia não quer dizer caminhar sozinho. Não teríamos construído nossa história sem o respeito e o harmonioso relacionamento com os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, seja em âmbito estadual, em cada município ou no plano da União, devendo se reconhecer ainda a importância da parceria com os poderes, ramos ministeriais, com os diversos ramos de jurisdição, com a rede de controle, os movimentos sociais, as representações de classe de carreira do Ministério Público e as instâncias de democracia participativa. Essa interação, que não afasta o democrático direito às críticas e cobrança, nos faz refletir e evoluir diuturnamente. Nosso amadurecimento institucional nos fez compreender que a promoção da justiça a que nos dedicamos não se limita aos espaços do sistema em que atuamos. Nossa atuação deve explorar esses limites, sem que excedamos nosso perfil constitucional. A política, por exemplo, é caminho indispensável para o aprimoramento social e não representa por si própria razão de antagonismo do Ministério Público. Costumo dizer aos senhores políticos, prefeitos e deputados que procuram o nosso gabinete: o Ministério Público não quer sentar na cadeira do político. O Ministério Público não é contra os políticos, porque nós sabemos que os políticos são necessários para a democracia de nosso país e exercem um papel fundamental na Constituição, na construção deste nosso país republicano. O que não podemos declinar, contudo, é do nosso dever constitucional de contribuir para que toda ação de poder institucional somente se dê em atendimento à Sua Excelência, o cidadão, a quem todos devemos respeito e acatamento. Darcy Ribeiro uma vez disse que se orgulhava de várias de suas derrotas, pois se envergonharia de estar ao lado de alguns vencedores. Devemos aprender com toda a nossa experiência. O orgulho de nossas glórias nos compromete com a sua perpetuação. Esse é o tributo que devemos ao futuro. Um futuro que deve ser desenhado com uma nova arquitetura institucional,
como se deu em 1967, para que a carreira permaneça atrativa e possa entregar cada vez mais eficácia social pela atuação de cada um de seus membros. O futuro que garanta a unidade e a indivisibilidade do Ministério Público. Um futuro pelo qual nossa autonomia seja exemplo de respeito pleno à expectativa de cada cidadão em ver respeitado seus direitos e que o Estado exista somente para expressar essas garantias. Um futuro que no hino maranhense nos exorta, abro aspas, e na estrada esplandecente do futuro, fitas o olhar, altiva e sobranceira, deite o porvir às glórias do passado, seja de glória tua existência inteira. É em respeito a esses princípios republicanos, a supremacia da Constituição, o império da lei e a igualdade entre os cidadãos, que devemos nos motivar como indutores de políticas públicas voltada à transformação social, objetivo constitucionalmente definido de nossa nação, defendendo a rigidez do Estado democrático de direito. Foi isso que fizemos desde sempre, como instituição. É esse compromisso que devemos efetivar como legado às futuras gerações. A resolutividade das complexas demandas sociais é alvo a ser atingido com planejamento, autonomia e coragem. Tenho certeza que assim o faremos como operários da cidadania, pois essa é a nossa missão constitucional, que juramos cumprir por nossa honra e pelo compromisso das nossas consciências e com a história que nos julgará. Tenho certeza que bem define o sentimento de que é ser Ministério Público, os versos de Gonçalves Dias, em sua canção do Tamoio. Abro aspas, não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os bravos e os fortes só pode exaltar. Somos fortes, pois forte é a sociedade que se constrói sobre os ideais democráticos. Combatemos porque podemos transigir com os direitos sociais. E não temos tempo de lamentar as derrotas ou de comemorar os êxitos, porque a história tem pressa, o tempo não para e o futuro se constrói a cada momento. Agradeço à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão pela distinção desta sessão solene e pelo empenho de fazer aprovar a lei que instituiu nessa data estadual. Foi um ciclo completo, com a aprovação unânime pelo Legislativo e a sanção no dia 15 de maio pelo presidente deste poder, então governador em exercício, deputado Otelino. Dizia há pouco a ele que ele está na história do Ministério Público, porque em menos de uma semana ele aprovou nesta casa e logo em seguida, na mesma semana, no exercício do cargo do Executivo, teve a oportunidade de sancionar esta lei. Muito obrigado a Vossa Excelência. Nossos cumprimentos ao nosso ilustre, querido amigo deputado Edivaldo Holanda, autor do generoso requerimento pela realização desta sessão solene. A gratidão de nossa instituição pela homenagem que faz à sociedade maranhense ao homenagear o Parquet Tibira, que por ela trabalha ininterruptamente seus interesses e direitos. No ano em que comemoramos os 30 anos da nossa Constituição Estadual, aproveito a oportunidade, deputado Otelino, para anunciar nesta Casa do Povo que o Ministério Público irá homenagear, no mês de outubro próximo, nossa Lei Maior Tibira e todos os deputados constituintes desta grande Carta Constitucional de 1988, que completa no dia 5 de outubro seus 30 anos. E faremos registrar, pelo seu esforço, a construção do Estado democrático de direito e cidadania e dos direitos humanos. Quero, antes de, portanto, concluir esta nossa fala, agradecer e registrar ainda a presença de algumas autoridades que chegaram a este recinto para prestigiar este nosso evento do Ministério Público.
Agradeço e registro a presença do deputado Rigo Teles, do doutor Rodrigo Lago, secretário de Estado de Comunicação e Articulação Política, filho de um velho amigo do Ministério Público, fundador da nossa associação também, o então promotor de justiça, Adécio Lago. Os servidores do Ministério Público, aqui presente na pessoa da minha secretária, Cíntia Motto, ao nosso deputado, amigo Rafael Leitoa, líder do governo nesta casa, ao secretário de Estado da Mulher, doutora Ana Mendonça do Gás, doutor Marco Aurélio, que é o deputado líder do blocão nesta casa. E para encerrar, porque acho que cometi um equívoco no início das nominatas, não ter citado o grande promotor de justiça, doutor Paulo Avelar, diretor da promotoria da capital, grande guerreiro e contribuidor dessa nossa instituição. Viva os 30 anos da nossa Constituição Estadual. Viva a democracia, viva o Ministério Público, viva o cidadão. Muito obrigado a todos. Presidente Otelino, questão de ordem, deputado Wellington do Curso. Deputado Wellington, pois não. Presidente, Vossa Excelência já havia, inclusive, orientado com relação à inscrição para o lançamento, o procurador já tem um outro compromisso, mas, desculpe a minha ousadia, mas eu peço permissão, humildemente, a Vossa Excelência, que eu não podia deixar de registrar as minhas congratulações na manhã de hoje. Primeiro, ao deputado Edivaldo Holanda, pela sensibilidade da solenidade e também do projeto de lei. E de dois momentos. Primeiro, que o deputado Edivaldo Holanda foi agraciado por todos os deputados pelo respeito que ele tem nesta casa, de forma unânime. E o Ministério Público, pelo respeito também que a Assembleia Legislativa, cordialmente, institucionalmente, tem com o Ministério Público. Mas eu não poderia deixar de me pronunciar parabenizando o Ministério Público, desde o seu Procurador-Geral, homens valorosos como o Procurador-Geral e muitos outros homens valorosos no Ministério Público. E se eu citar e esquecer de alguém, que me perdoe, mas eu cito aqui Dr. Márcio Tadeu, cito aqui Dr. Paulo Avelar, cito a doutora Sandelouf, cito o Dr. Ronald, cito o Dr. Cutrim, homens valorosos, não só na capital, mas no interior do Estado, como o Dr. Gustavo, que está lá em Paraibano, Dr. Guilherme, que está em Barreirinhas, homens e mulheres valorosas do Ministério Público. E eu falo isso, Procurador-Geral, antes de ser deputado, eu não tinha contato nenhum com o Ministério Público. E eu aprendi a valorizar, respeitar, tanto a Defensoria Pública, que hoje, do Defensor-Geral, doutor Alberto, jovem defensor, e como o senhor, como Procurador-Geral. Então, a todos que estão na sessão de hoje, em nome do presidente Otelino, meu governador-presidente ou meu presidente-governador. Então, você veja presidente-governador, que não é só na tribuna. E eu falo isso a todos os promotores, a todos os procuradores, pela forma como o presidente Otelino conduz esta casa, de forma democrática, respeitando a situação e respeitando a oposição. Então, em nome do presidente Otelino, em nome de todos os deputados, a Assembleia Legislativa, de forma unânime, concede essa homenagem ao Ministério Público. Na manhã de hoje, nós estamos dizendo ao Ministério Público que nós respeitamos o Ministério Público e esta casa está à disposição do Ministério Público. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Procurador-Geral. Que Deus abençoe a todos e continue abençoando a vida de cada um promotor deste Estado do Maranhão. Obrigado, deputado Wellington, por sua saudação. Deputado Rafael, eu vi a luzinha vermelha do seu microfone aí. Vossa Excelência quer fazer alguma... Vossa Excelência, como sempre, muito atento. Presidente, eu só queria parabenizar todo o Ministério Público, a pessoa do nosso Procurador-Geral, doutor Luiz Gonzaga, que já foi promotor na nossa cidade, na minha cidade, e parabenizar o deputado Edivaldo Holanda pela iniciativa, Vossa Excelência pela lei, pela sanção da lei na semana passada, enquanto governador em exercício, e também dizer, doutor Luiz Gonzaga, que nós estamos muito felizes, nós da cidade de Timon, porque na sexta-feira nós vamos inaugurar mais um prédio do Ministério Público, com a reforma, ampliação, e que com certeza vai servir muito à sociedade, esse Ministério Público que ajuda bastante a nossa cidade. Eu queria destacar na pessoa do doutor Antônio Borges, que sempre tem um papel fundamental na área da saúde, do meio ambiente, e do promotor Francisco Fernando, que hoje é o diretor lá da sede da promotoria, e convidar, não sou o dono da festa, mas convidar o presidente Otelino, se for possível, fazer parte dessa grande solenidade que vai ser
no município de Timon, um prédio bonito, imponente, assim como a nossa cidade merece. Parabéns, doutor Luiz Gonzaga, pela sua gestão, tanto que foi reconduzido a conduzir por mais um mandato o nosso Ministério Público Estadual. Muito bem. Deputado Rafael, eu fui convidado pelo doutor Gonzaga para a inauguração da nova sede do Ministério Público lá na sua querida Timon, e também para a inauguração lá na cidade de Codó, cidade lá do nosso querido deputado Zito, que só não está aqui presente nesta sessão solene, porque faleceu uma pessoa que tem ligação pessoal e política com ele, e ele se deslocou para Codó, mas vai estar amanhã lá na inauguração da nova sede do Ministério Público. Bom, ouvi atentamente as falas do deputado Edivaldo Holanda, o procurador doutor Gonzaga, e para nós, na Assembleia Legislativa, este momento aqui não é só uma sessão solene a mais para homenagear uma instituição. Alguém pode até se perguntar por que a Assembleia, que é composta naturalmente pelos seus membros, os 42 deputados estaduais, além, evidentemente, dos outros servidores, por que homenagear o Ministério Público, principalmente no momento em que no país se apresentam alguns litígios ou algumas demandas judiciais provocadas pelo Ministério Público. Primeiro, porque nós reconhecemos a importância do Ministério Público, da instituição do Ministério Público para a defesa dos interesses da sociedade. E o Ministério Público, ao cumprir com sua prerrogativa constitucional, ela contribui com todo o país. E aí, trazendo para o nosso querido Maranhão, essa sessão solene ela tem significados especiais, porque o Maranhão dá alguns exemplos para o país. Nós vivemos um momento, digamos, estranho no nosso país, onde algumas vezes o Estado Democrático de Direito ele é ferido por palavras, por gestos, às vezes figuras que têm por obrigação seguir a Constituição, por ser até o comandante maior da nação, a agridem com palavras ou por via transversa utilizando terceiros. Nós acompanhamos pela imprensa que neste fim de semana deverá ter uma manifestação, e as manifestações são livres, seja para um lado ou para outro, mas eu vi nas redes sociais que um dos pontos fortes das manifestações serão questionamentos como: por que não fechar o Congresso Nacional? Defendendo fechar o Congresso Nacional, defendendo fechar o Supremo Tribunal Federal. Vejam só como nós vivemos um momento sensível. As pessoas não se apercebem da gravidade do que estão dizendo. O doutor Gonzaga disse em seu pronunciamento, já no final, como é importante preservar, quando fez referência à questão de que o Ministério Público não é adversário do político e nem quer sentar na cadeira do político. Como manter a democracia, como manter o Estado Democrático de Direito sem os políticos, sem o Supremo Tribunal Federal, sem o Ministério Público livre, independente, podendo exercer suas atribuições constitucionais. Este equilíbrio que o Maranhão tem é um exemplo para o Brasil, porque a volta para o caminho onde se construa um país melhor, onde o país possa se desenvolver, possa gerar empregos, é parte disso o reencontro do equilíbrio institucional, onde cada um respeitadas as suas prerrogativas, mas que as instituições consigam conviver de forma harmônica. E quando se convive de forma harmônica, não é nenhum favor, é simplesmente obedecer aquilo que está na Constituição do nosso país. Quando eu recebo a visita do Procurador-Geral de Justiça, ou quando eu visito o Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, assim como quando somos visitados pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor-Geral de Justiça, ou quando vou ao tribunal, assim como a Defensoria Pública, que aqui está representada pelo seu Defensor-Geral,
nós não estamos, neste momento, fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Nós, enquanto presidentes de poder ou de instituições, nós temos, por obrigação, dialogar com as outras instituições, estabelecer um diálogo franco, transparente, para que cada um possa cumprir com a sua obrigação. Isso não quer dizer, quando nós temos uma relação pública harmônica, como é no caso do Maranhão, que uma instituição deixe de cumprir com suas obrigações. O Ministério Público manda as suas requisições para a Assembleia Legislativa, como manda para o Poder Executivo. Assim como o Poder Judiciário toma as suas decisões envolvendo o Executivo ou o Legislativo, nem todas nos agradam, mas nós respeitamos e cumprimos as decisões. Então, doutor Gonzaga, este momento simboliza isso, simboliza o respeito, simboliza a harmonia que o Maranhão mostra e evidencia para o Brasil que é possível e é necessário. Então, eu quero, ao finalizar esse pronunciamento, dizer que Vossa Excelência lidera com muita competência o Ministério Público Estadual. E a forma como conduz tem conseguido muitos avanços naquilo que é o principal, que é defender os interesses da sociedade, e nisso inclui a proteção ao patrimônio público, à boa aplicação do recurso público. Quando Vossa Excelência anda pelo Maranhão em campanhas importantes que vem andando pelo Estado e buscando a adesão dos agentes públicos, seja vereadores ou prefeitos, essa é a forma mais eficiente de se preservar o patrimônio público. E faço referência a uma PEC, agora, que nós aprovamos recentemente, foi proposta, essa PEC foi aprovada e ela foi, digamos assim, idealizada pelo Ministério Público Federal, que proíbe, por exemplo, aqui proíbe o nome de pessoas vivas em equipamentos públicos, que é até... Tivemos 3 PECs, né? Foi a de transparência, também de portal, de publicação e a da transição democrática. O doutor Gonzaga lembra das outras PECs, a da transparência, a da transição democrática e também... Qual foi a outra, doutor Gonzaga? Essa última do nome de pessoas vivas. Essa do nome de pessoas vivas, que na verdade nós alteramos a Constituição apenas para reforçar o que já estava na Constituição Federal e que infelizmente historicamente não era respeitado, mas de alguns anos para cá já vem se fazendo isso, e com a alteração na Constituição fortalece mais isso, e principalmente quando se faz a alteração de algum equipamento público que ainda tenha nome de pessoa viva, como já está na Constituição, não faz parecer que é algum tipo de represália por conta de diferenças político-partidárias. Concluo minha fala. Aliás, precisamos citar também a lei que aprovamos recentemente, que cria mecanismos para a recuperação tributária, o que é fundamental, principalmente no momento de crise como esse, que para se fazer justiça tributária e para se recuperar passivos tributários que poderiam ser perdidos e que fazem muita falta hoje para que possam ser providas políticas públicas. Finalizo, dessa vez em definitivo, este pronunciamento, dizendo que no dia 15 de maio de 1967, me disse o doutor Gonzaga, foi a promulgação da Constituição, muito marcante para o Ministério Público, porque deixou de ser o Procurador-Geral do Estado, que está aqui, esta figura do procurador que está aqui ao meu lado, o chefe do Ministério Público, para ser o Procurador-Geral de Justiça. E vejamos, aquela época, em 67, era uma época de trevas, era uma época onde o Estado Democrático de Direito não estava sendo respeitado. Mas mesmo naquele momento de trevas, a Constituição, houve este ponto positivo na Constituição do Estado do Maranhão, que foi marcante, histórico para o Ministério Público, e eu tive a grata satisfação de, naqueles 2 dias como governador em exercício, sancionar esta que foi a primeira lei, naquele dia de despacho, que tive o prazer de sancionar. Viva o Brasil, viva o Maranhão, viva o Ministério Público e viva a harmonia entre os poderes e as demais instituições. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Doutor Gonzaga. Queria convidar todos para a gente fazer uma foto aqui, oficial. Aqui, vou fazer. Pode ficar aqui, ó. Aqui, presta. Primeiro aqui, depois vamos para aí. Tirar aí embaixo. Então pronto.